E para que a gente não perca os miolos hoje, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que homens e mulheres vêm de mundos muito, muito, muito diferentes. E não adianta a gente querer que a gente pense igual. Desmiolando. Esses dias começou a aparecer pra mim tantos vídeos sobre o que quer dizer que o homem tá afim de você, o que não quer dizer que ele tá afim, como saber se a pessoa tá interessada ou não tá. E eu comecei a olhar tudo aquilo e comecei a ficar com ranço. Tipo, gente, não existe fórmula, não existe fórmula. E outra coisa, muitas vezes nós mulheres vamos achar que alguma coisa é desinteresse, sendo que pro homem ele tá só de boa na lagoa, sabe? Porque a nossa forma de sentir, de pensar, de fazer escolhas é muito diferente. E isso que é a beleza da coisa, sabe? Então eu até comentei com a minha psicóloga, eu falei assim, nossa, a gente não pode ficar acreditando em tudo que a gente vê nos vídeos da internet, porque tem tanta baboseira ali e tem tanta coisa que se eu, mulher, falar do meu ponto de vista, você, mulher que tá me ouvindo, pode achar que realmente o cara não tá afim de você, porque, se ele demora, sei lá, 10 horas pra te responder, se ele fica em silêncio, se ele não te responde, o silêncio ele é uma resposta. Não, gente, isso não quer dizer, o silêncio não quer dizer uma resposta pro homem. Muitas vezes ele tá, tirando o tempo dele pra pensar, sabe? É óbvio que também não é pra gente ser idiota, né? Mas não dá pra gente levar tudo preto no branco, como se só tivesse um caminho, sabe? O único caminho que existe é o caminho de você ouvir o que o seu coração, no fundo, ele sabe. Tipo, não é você querendo se enganar, é você sabendo a verdade. No fundo, a gente sempre sabe a verdade. É perigoso, é muito perigoso a gente acreditar em tudo que a gente vê na internet, porque o cérebro masculino é muito diferente do cérebro feminino. E não só isso, cada pessoa, ela é muito única, depende muito da criação, da vivência, das crenças, dos traumas, de cada um. Isso vai fazer com que cada um haja diferente, entendeu? Mas a gente vai olhar aqui agora, hoje, para quais são as diferenças biológicas do homem e da mulher, para a gente conseguir botar o pé no freio, sabe? O homem entender um pouco mais sobre o que nós mulheres queremos e nós mulheres entendermos um pouco mais o que os homens querem, mas não tirarmos conclusões precipitadas, tá bom? Antes da gente prosseguir com o nosso estudo de hoje, eu preciso lembrar vocês que estamos aqui em um processo de bater uma meta. E se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo, se vocês estão anotando vários insights com o nosso podcast, compartilha muito com seus amigos, com seus grupos no Instagram. Deixa o mundo saber disso tudo que a gente tá sabendo juntas, que a gente tá ouvindo, que a gente tá aprendendo. Então compartilha muito, segue, dá sua estrelinha, deixa seu comentário aqui no final. E também não se esqueça de usar o seu cupom MIOLOS no nosso site da minha empresa. Isso não é um jogo, isso não é um jogo.com, para você poder presentear todas as pessoas que você ama, para você poder viver encontros maravilhosos e ter relacionamentos cada dia melhores. Vai lá no site usar seu cupom, usa muito, abuse dele e vamos lá. Vamos pro ponto de vista biológico dos homens e das mulheres. Primeiro que os homens, eles foram moldados ao longo da evolução como caçadores. Então, volta lá na natureza, que é onde a gente aprende tudo, que ela a natureza veio muito antes da gente. Se a gente olhar pra ela e pros animais, os homens, eles são os caçadores, eles são os provedores. E isso não é machismo, isso é a espécie animal, entendeu? A gente não tem como ir contra isso, por mais que às vezes a gente até queira. Nós, seres humanos, a evolução acontece, né? Teve o animal, aí teve o Homo sapiens, que depois, acho que o Homo sapiens é a gente, né? Enfim, a gente começou com tudo sendo animal. A gente precisa entender que isso é biológico. O homem, ele é sim caçador, ele é sim o provedor. Isso estimula muito a testosterona, que significa o quê? A testosterona, ela é o que traz é um hormônio, né? E é o que traz competitividade, o foco em solução. E, inclusive, a gente também tem testosterona, nós mulheres. Mas isso é mais forte no homem por conta da evolução, né? Deles. E a mulher, depois de um tempo, por exemplo, ela até faz reposição de testosterona. Só que quando isso fica em exagero, é muito perigoso. Porque
a voz pode ficar mais grossa, você vai ter muito mais desejo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é tanto da nossa biologia. Porque aí, já agora, olhando para as nossas habilidades que nós mulheres desenvolvemos, que é cuidar da prole e fortalecer os laços sociais, né? Então, ainda assim, pegando os exemplos dos animais, a mulher é ela que dá a vida, né, ao outro ser. Então, tipo, um ser que nasceu junto dela, é óbvio que ela vai ter esse instinto de cuidado muito maior do que o do homem. Por isso, aumenta os nossos níveis de ocitocina, que é o hormônio que traz a necessidade de conexão emocional. Que o homem também tem, mas não é o principal dele, entendeu? É do mesmo jeito que a gente tem energia masculina e feminina dentro de nós, a nossa energia feminina predomina. E a energia masculina no homem predomina. Mas, por exemplo, quando eu vou trabalhar, só de eu prender meu cabelo, sabe? Eu já fico com muito mais energia masculina, que é a energia do fazer, que é essa energia do foco. E se nós, mulheres, por exemplo, falando de uma relação heterossexual, queremos atrair um homem que tem muito mais energia masculina do que feminina, a gente precisa estar trabalhando muito mais a nossa energia feminina. Só que o que acontece é que no mundo de hoje, a energia masculina, ela é muito hipervalorizada, né? Que é a energia do fazer, de você estar sempre realizando coisas e não sei mais o que, nananana. A gente vai entrando nesse modo, né? Porque é muito importante nós termos energia masculina dentro de nós também, assim como é importante o homem ter a energia feminina dentro dele, que é esse olhar, esse cuidado, que também é bom, mas não é o que a gente mais quer no homem, entendeu? Porque isso é o que nós mulheres, temos mais na gente, entendeu? Então, tipo, um tem que completar o outro. Tá, daqui a pouco eu entro mais nessa questão de energia masculina e feminina. Vamos voltar a falar sobre ser homem e ser mulher. A gente falou do ponto de vista biológico, que o homem ele tem mais testosterona e a mulher tem mais ocitocina. O homem, como animal, ele é ensinado a caça, a mulher ensinada a cuidar da prole. Agora a gente tem o ponto de vista social, que é algo que é aprendido. Por conta do ponto de vista biológico, isso influencia no ponto de vista social. E aí a sociedade reforça os padrões, que são homens ensinados a serem racionais e independentes, enquanto as mulheres são incentivadas a desenvolver habilidades emocionais, né? E por isso que tem essa ideia de que o homem tem que ser mais livre, que não sei mais o quê, enquanto a mulher tem que ser mais cuidadora. Isso já é um ponto de vista social, né? Isso a gente pode aprender e reaprender e mudar. E aí entra nessa questão de que, tipo, mas o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Isso é de fato real, mas os homens também, eles foram ensinados a isso. E aí vem a parte social em que a gente pode reaprender. Tipo, o homem não tem que deixar de sentir, né? O homem, ele pode sentir, ele pode falar sobre o que ele sente. Só que, ao mesmo tempo, é isso que faz a gente se conectar tanto, tipo, o homem com a mulher, por exemplo. Porque o homem aprende com a mulher a ser um pouco mais emocional e a mulher aprende com o homem a ser um pouco mais racional, sabe? Então, essas completudes que muitas vezes a gente quer ir contra elas, falar, ai, nossa, mas nossa, que saco, ele é muito racionalzão. Tipo, isso é bom, sabe? Pra gente ir se completando, pra gente ir equilibrando o outro no ponto de vista dos relacionamentos, isso é muito bom. E já até entrando nessa parte dos relacionamentos, quando a gente tá falando, tipo, desse jogo da conquista, né? Que Deus me livre, não vamos fazer disso um jogo, mas o que atrai cada gênero? O que os homens, no fundo, o que eles querem? Eles querem sim o desafio da conquista, porque isso tá ligado com a testosterona. Então, eles se sentem atraídos por mulheres que valorizam a própria vida e não estão desesperadas por atenção. Porque eles precisam sentir que eles estão ganhando algo valioso e não apenas recebendo de graça. Porque isso é a caça, entendeu? Então, assim, o que não funciona? Os joguinhos de desinteresse excessivo não funciona. Então, tipo, até no início pode ser que funcione, mas não sustenta uma conexão real a longo prazo. O que funciona é uma conexão autêntica, uma conexão, você se demonstrar confiante e que você possui a sua própria vida, e isso é super interessante. Então, assim, você não vai ficar ignorando a pessoa que sabe, tipo, ele demorou 10 horas pra me responder, eu vou demorar 11. Não, você não vai ficar fazendo isso. Mas você vai focar em você primeiro, entendeu? Tipo, parar de esperar que as mensagens vão
quando você recebe mensagem dele, você tá feliz. Quando você não recebe, você tá triste, sabe? Esperar que as mensagens sejam um motivo de preencher a sua vida com propósito? Não, não é isso. Você tem que estar bem independente dessa pessoa estar na sua vida ou não, sabe? Isso que te torna interessante, em vez de você ficar tentando impressionar ou tentando provar algo que você tá fazendo esforço. Não. Você tem que ser você, autêntica. Isso é magnético, né? Você ter paixão pelo que você faz da sua vida. Você não colocar toda a sua energia ali, sabe? Porque se você coloca um pouquinho de energia, isso é a mulher usar, a minha psicóloga fala muito essa palavra, é uma astúcia, tipo, é você usar da sua inteligência, tipo, você dá um pouquinho, mas depois você afasta um pouquinho, porque você sabe que essa caça é importante. É muito diferente você estar disponível emocionalmente do que você estar carente, sabe? Você estar disponível emocionalmente é você estar aberta à conexão sem você precisar desesperadamente dela, sabe? É você ter esse cuidado de que você não precisa entrar num joguinho, mas também você não precisa dar tudo de uma vez só, sabe? Porque se você dá tudo de uma vez só, principalmente no início, quando a gente tá no início de um relacionamento, no início de uma conquista, o animal, pensando no pavão homem, ele vai querer ir atrás da pavoa, entendeu? E agora, a gente falou um pouquinho do que os homens querem, agora a gente vai falar do que as mulheres querem. As mulheres, elas se atraem em estabilidade emocional, em proteção. Então, a gente busca homens que demonstram consistência e confiabilidade. Não basta ter uma paixão inicial, sabe? A segurança emocional, ela é muito importante pra gente. Ela é essencial pra manutenção do interesse. Se o cara tá super instável, ele não se demonstra disponível, se ele não sabe, tipo, o que ele quer, sabe? Isso afasta a gente. Então, não funciona a gente depender, nós mulheres, apenas da química inicial. A gente observa muito se tem um vínculo emocional de verdade. E aí, o que funciona é a gente buscar um equilíbrio entre a atração, que é importante, mas uma conexão emocional. Para nós mulheres, é muito importante a gente ser ouvida. Eu acho que, né, pelo jeito do homem dele ser mais prático e resolutivo, muitas vezes eles querem já trazer uma resolução pra gente. Então, e não, só do homem demonstrar em gestos contínuos, não em grandes ações. Você não precisa resolver tudo imediatamente, mas você precisa ouvir o que a gente tá querendo dizer, sabe? Ouvir de verdade, ouvir com o olhar. Então, isso pra gente é muito importante. Então, se o homem pratica essa escuta ativa e não ignora as necessidades emocionais da mulher, isso é, assim, de grande valor pra gente. Do mesmo jeito que pra nós mulheres a gente precisa ser clara sobre as nossas necessidades emocionais pro homem, porque se a gente der muita volta, eles não vão entender, sabe? E se a gente deixar de falar, o que muitas vezes acontece, né? A gente fica chateada e espera que o cara, ele descubra o que tá passando na sua cabeça, ele nunca vai descobrir. E aí você vai achar que ele tá sendo desinteressado, sendo que na verdade ele, tipo assim, ele não faz ideia do que tá passando na sua cabeça. Então a gente tem que ser muito verdadeira e clara, né? E uma coisa que é muito importante pro homem também é a gente validar os esforços que eles fazem, porque pro homem ele se sentir útil é muito importante na relação, sabe? É importante isso, ele se sentir útil, e é importante também a gente respeitar o espaço do homem quando ele se afasta. Eu acho muito engraçado com a minha mãe, que eu vejo muito isso claramente lá em casa. Meu pai, quando ele tá chateado, quando ele tá passando por alguma coisa, ele fica calado. E minha mãe fica muito puta com isso. Tipo, ai, seu pai não fala, que não sei o quê, não. Eu falo, mãe, ele é homem. É assim que, infelizmente, eles lidam. Tipo, ai, seu pai não faz terapia, não sei o quê. Isso não torna meu pai pessoa que não busca a evolução dele. Eu, por muito tempo, eu achei que, tipo, o cara que não buscava fazer terapia, o cara que não buscava espiritualidade, o cara que não sei o quê, ele não é, tipo, não era uma boa pessoa, não era válido, vamos dizer assim. Sendo que não, sabe, existem tantas outras formas da gente buscar a nossa evolução, que não só por um único caminho, que é muito o caminho que a mulher busca, porque a mulher, ela tá em mais contato com as emoções dela do que o homem. Então a gente busca muito o nosso autoconhecimento de uma forma que o homem busca de outra forma. Então, assim, minha mãe, quando ela reclama, ela fala, tipo, ai, seu pai não faz terapia, ai, seu pai não conversa sobre as coisas, eu nunca sei o que tá passando na cabeça dele.
Pra minha mãe, é muito importante que o meu pai se abra e consiga falar muito sobre o que tá passando na cabeça dele. Mas pra ele, quando ele tá passando por algum momento, ele se coloca meio que numa caverna, sabe? Então, é a forma como eles lidam. Esse silêncio, ele não quer dizer desinteresse, ele não quer dizer que ele não confia em você, mas é a forma do homem lidar com as questões. Nós, mulheres, precisamos colocar muito pra fora, precisamos ser ouvidas, o homem não. Então, é muito, necessário que a gente respeite esse espaço do homem, sabe? E não saia interpretando isso com a nossa cabeça de mulher. Então, assim, eu queria muito que a gente voltasse naquela parte que eu falei sobre a gente não ouvir no início, né? Sobre a gente não ouvir não acreditar em tudo que a gente vê nos vídeos da internet, não acreditar, assim, numa coisa pronta, sabe? Se ele não tá fazendo isso, ele não gosta de você. Sabe? Não. A gente tem que acreditar muito no que o nosso coração verdadeiro tá sentindo. Não no que a gente gostaria que fosse a realidade. Mas, muitas vezes, eu passei por isso recentemente, assim. A pessoa com quem eu tava conversando não tava respondendo. Um dia, no caso. Nossa, meu Deus, não te respondeu um dia. Não, o silêncio já é a resposta, que não sei o quê. Não é, gente, assim, e eu sabia dentro do meu coração que não era, eu não precisava ficar com raiva, porque isso era só a forma da pessoa de tomar o tempo dela pra pensar, pra tomar as decisões, pra calcular mais as decisões, porque aí a gente também tem que se entender. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa que age 100% pela emoção. E essa outra pessoa não, ela é super calculista, age pela razão e não sei o quê. Então, assim, se eu fosse ouvir as minhas amigas, por exemplo, e não o que eu sentia de verdade no meu coração, eu ia achar que, totalmente desinteressado. Sendo que não, entendeu? Então é muito válido a gente tomar cuidado com as percepções de fora, sabe? Porque só você que tá dentro sabe o que você tá vivendo ali. E muitas vezes, eu acho que esse episódio veio muito em razão de eu ficar com raiva dos homens agirem diferente da gente. E sendo que isso é o que faz a atração acontecer, sabe? Porque se fosse igual, Deus me livre, entendeu? Pra que a gente vai querer uma pessoa igual a gente, que não vai completar, que não vai ensinar, que a gente não vai aprender nada novo, porque, né, tá igual. Então, assim, eu comecei a ficar com raiva do homem agir de uma forma diferente de como eu agiria. E aí depois eu virei e falei, gente, não, mas peraí. É exatamente por isso que eu gosto das pessoas. É justamente por a gente ser diferente. É justamente por existir essa energia masculina, e agora a gente vai entrar no assunto de energia, que é diferente de biologia, muito mais forte nessa pessoa do que em mim. E isso é ótimo, porque quer dizer que a gente tá equilibrado. Então eu não posso me condenar, por exemplo, por eu ser mais emoção, por eu expressar mais, por eu ser mais vulnerável, porque isso é ser feminina, sabe? Isso é a gente tá com a nossa energia feminina também muito, muito alta, porque a energia feminina é essa pureza, leveza, amorosidade, doçura. E por muito tempo eu achei que a doçura e essa delicadeza não fosse algo que eu tivesse em mim, porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa que eu acho extremamente delicada, extremamente feminina, é a Gabi Mourão, uma amiga minha, ela é incrível, e eu sou muito diferente dela, no jeito de se vestir, de falar, de se portar, e aí eu tava achando que, eu precisava mudar o meu jeito de ser pra eu me tornar mais feminina, porque da forma como eu era, mais espontânea, o meu jeito de vestir, que é um pouco mais menos refinado, vamos dizer assim, que o dela, eu tava achando que isso não era ser feminina, sendo que não, gente. Delicadeza, leveza, amorosidade, tudo isso da energia feminina não tá na forma como você se veste, mas sim na forma como você escolhe demonstrar as coisas, sabe? Gente, eu juro, esse episódio eu tô achando que tá tão confuso. Ai. Uma definição que eu gosto muito sobre a energia feminina e masculina é que, não só sobre a energia, mas o ser mulher, a mulher, se a gente comparar, ela é como a terra. E a água, ela é como a lua, cheia de fases. E o homem, ele é um fogo e sol, assim. Uma vez que ele acendeu, rapidamente ele se apaga e ele nasce e é sempre o mesmo, o sol tá sempre ali igual. E a mulher, ela é cheia dessas fases. Ela é como a terra, que é receptiva, e ela é fluida como a água. Então, a gente aceitar isso
é a gente se aceitar, sabe? A gente não ficar brigando contra isso e contra essas diferenças também. Quando nós mulheres acionamos o nosso feminino, que eu falei no começo do episódio que tá um pouco ferido porque a gente tá nessa necessidade de estar sempre fazendo mais, demonstrando mais, principalmente nessa parte de trabalho, assim, né? Que a gente precisa meio que funcionar como homem pra poder ser respeitada no nosso lugar de trabalho, sabe? E aí a gente fica com o nosso feminino ausente, com o nosso feminino ferido. E aí nos falta espaço pro silêncio, pra gente se acolher, porque a gente tá se tornando como um polvo, assim, né? Cheia de sobrecarga, que a gente precisa dar conta de tudo e não sei o quê. E aí vem uma exaustão, assim, de que tudo que a gente faz não é o suficiente. E aí a gente vai se perdendo um pouco dessa nossa energia feminina. E a gente só aciona a energia masculina no outro quando a gente aciona a energia feminina na gente. Então por isso também que a gente tem que dar espaço para essas diferenças. Porque é elas que nos atraem. Quando a gente tá falando da energia masculina e feminina. É meio que matemática, física, sei lá o que é isso, química, não lembro. Quando o mais, ele é... Tipo, quando o mais e o menos... Não, como é que é isso? São polaridades diferentes que se atraem. Entendeu? Não é assim na física? Gente, é péssimo, tem muito tempo que eu saí da escola já, né? Mas se for duas coisas iguais, não se junta. As coisas diferentes que se atraem, entendeu? Então a gente tem que ficar parando. Assim, se eu quero que todo mundo saia com uma lição aqui desse episódio, é a gente parar de ficar batendo de frente com as nossas diferenças, porque elas são a beleza da coisa. E aí, pega essa parte, essa parte de conclusão. Homens e mulheres são diferentes. E isso é uma riqueza. Quando a gente para de lutar contra essas diferenças e a gente aprende a entendê-las e respeitá-las, os relacionamentos deixam de ser uma batalha e passam a ser uma jornada de crescimento e parceria. E assim, é exatamente pra isso que a gente tá junto, sabe? Que a gente se une com uma parceria. Pra gente poder olhar pras nossas sombras, pras coisas que a gente não tem e a gente trabalhar isso junto. Entendeu? E não necessariamente a gente vai ter isso. A gente não precisa ter tudo e ser tudo. Porque a gente pode contar com o outro para nos ajudar. Tem um livro que ele recebeu muitas críticas que ele chama Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus. Porque entrou muito nesse debate de que reforça estereótipo de gênero e não, de fato, as diferenças biológicas, sabe? Mas aí a gente pode pegar o que fizer sentido para cada um. E nesse livro fala muito sobre os homens, eles quererem resolver problemas e as mulheres quererem ser ouvidas. Então, já partindo pro nosso final, onde a gente oferece soluções, a gente tem que lembrar que os homens, eles tendem a oferecer soluções diretas para os problemas, enquanto as mulheres, elas querem apenas compartilhar os seus sentimentos e receber empatia. Quando os homens eles estão enfrentando algum problema, eles costumam se fechar, se afastar, para processar isso sozinho. É como se eles estivessem, tipo, numa caverna. Não precisa necessariamente ser assim. Quando o homem ouve isso, ele pode tentar mudar e fazer um pouco diferente. Porque nós, mulheres, a gente precisa expressar o que a gente sente para se sentir melhor. Por isso que a gente gostaria que os homens expressassem um pouco mais. Mas quando a gente entende essas diferenças, a gente vai ser mais empático com o outro, entendeu? Os homens, eles demonstram amor por meio de ação e solução mais prática do que as mulheres. Porque a gente demonstra mais por meio de palavras e gestos emocionais, mas a gente sabe que existem as linguagens do amor e que cada um também vai ter suas particularidades. Mas, por via de regra, normalmente, os homens, eles querem, por meio de ações, demonstrar, igual aquilo que eu falei sobre eles se sentirem úteis, eles precisam se sentir útil dentro do relacionamento, para que isso reforce um pouco da autoestima mesmo deles, sabe? Então, eu acho que, no fundo, a lição mais importante daqui é a gente respeitar as nossas diferenças, não ficar com raiva delas e entender que é justamente nessas diferenças que mora a magia da coisa. Em vez da gente reclamar e querer mudar o outro para que o outro fique como a gente gostaria que o outro fosse, a gente aceitar que é por conta disso que faz sentido,
sabe? Deixa as coisas um pouco mais leves, sabe? A gente para, principalmente nós mulheres, a gente para de ficar querendo bater de frente e querer fazer as coisas do nosso jeito e achar que interpretar muitas coisas como desinteresse, sendo que são só formas de pensar distintas. E a gente pode trabalhar um pouco mais essa nossa energia feminina mesmo. Entender que vão ter momentos em que a gente vai precisar acionar nossa energia masculina, principalmente no trabalho, mas na maior parte do tempo é na nossa energia feminina que a gente tem força, que a gente tem atração e que a gente tem esse magnetismo. É isso. Eu espero que esse episódio tenha deixado vocês um pouco menos confusos do que eu achei que foi. E sobre os meus pequenos sábados na semana. Essa semana específica eu tô vivendo 10 dias de pequenos sábados, de grandes sábados na minha semana. Porque eu tô viajando com os meus pais. A gente veio para um casamento de uma amiga minha do Egito. Gente, eu achei isso muito chique. Então, tá sendo umas mini férias maravilhosas. Se você ficou aqui até o final, deixa o emoticon de Yin e Yang, que significa a energia masculina e feminina, o equilíbrio entre elas. Deixa aqui pra gente saber quem ficou até o final do final, tá bom? Gente, quem já é, ouvinte assíduo, sabe que eu quase sempre adiciono um áudio no meio do podcast antes dele ir pra aprovação, porque eu fico querendo acrescentar conteúdo pra vocês. Eu não consigo, eu recebi uma consultoria esses dias pro podcast falando assim: mulher, desapega do conteúdo, deixa o que você entregou e só vai, mas eu não consigo. Não consigo. Ainda mais quando eu sei que, meu Deus, vai fazer muita diferença. Que é o quê? Eu queria muito deixar pra vocês assistirem um Reels que explica exatamente o porquê do Yin e Yang. O que significa isso na energia masculina e feminina. Eu pensei da gente colocar esse emoticon justamente porque nesse dia eu tinha visto esse vídeo. Então eu vou pedir pro Sabino, que faz nossas edições, soltar o vídeo aqui pra vocês. Vocês vão entender tudo. E aí, quem viu até agora, depois do vídeo, solta o dedo no emoticon. Coloca muitos pra saber que vocês estão aqui. Tá bom? Solta o vídeo, Sabino. Feminino: fé, criatividade, beleza, magnetismo, fertilidade, abundância. Masculino: foco, execução, limites, leis, ética, moral, finalização. Um pé aqui e o outro aqui. É por isso que o Yin e o Yang são feitos dessa forma. Quando nós estamos no nosso masculino, não podemos esquecer de ter uma pitadinha de feminino. E quando estamos no feminino, não podemos esquecer de ter uma pitadinha de masculino. Se você quer ser só feminina, você vai ter muitas ideias, vai se inundar nas suas emoções. E sinceramente vai ficar mimizenta e sem execução, sem finalização, só mirabolando coisas na sua cabeça. Se você quer ser só masculina, você vai ficar feito um trator desgovernado. Objetividade, foco, comparação, competição, vai adoecer, porque o quê? Tá esquecendo da pitadinha, tá esquecendo de equilibrar. Assim somos Yin e Yang, pra dentro, pra fora. Dia e noite, vida e morte, inspiração, expiração. É assim que a gente funciona. Um pé aqui e o outro cá. Equilíbrio da vida, senhora. E aí, o que tá faltando? Feminino ou masculino? É isso, beijinhos.